Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem, você gostando de muita saúde, com um coração repleto de amor, de paz e de muita alegria. Eu sou José Carlos Ferreira, você está no seu canal Partilhe e Compartilhe. E você que está me assistindo agora e ainda não está inscrito no canal, eu lhe convido, faço um convite especial. Se inscreva no nosso canal e venha participar desse time, dessa família de mais de 750 pessoas que já estão nesse projeto de evangelização, de formação pessoal e de não esqueça de dar o seu like se você gostar no final do vídeo, ok? E também partilhar e compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Vai ser muito importante para nós. E é muito legal também que você comente os nossos vídeos, dê sugestões e também diga o que você achou, ok? Muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem do dízimo. Muita gente tem dúvidas se o dízimo foi criado por Deus, criado pela igreja, criado pelos sacerdotes judeus, e hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais essa linda história. É bem verdade que o dízimo existe há muito mais tempo do que o cristianismo, até há mais tempo do que o judaísmo. Templos no Antigo Egito, na Grécia e Roma, por exemplo, cobravam tributos desde 1500 a.C. Eram doações de qualquer coisa que pudesse ser usada como dinheiro na antiguidade, como animais, armas, frutos e até mesmo água. O dízimo era uma prática muito comum na antiguidade, no chamado Oriente Próximo. Grupos ofertavam parte de seus ganhos, tiravam parte de sua produção para o serviço religioso ligado às suas divindades. Nominalmente, na história do povo de Deus, o dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia, ainda no livro de Gênesis, que abre o Antigo Testamento. Lá no capítulo 14, quando há uma narrativa de que Abraão retornou vitorioso da guerra e foi receber a bênção de Melquisedeque, uma enigmática figura apresentada como sacerdote do Deus Altíssimo e da mesma linhagem de Jesus Cristo. No versículo 20 está a menção de que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, deu-lhe a 10ª parte de tudo. Essa ideia de oferecer algo a Deus é comum nas passagens do Antigo Testamento e demonstra a origem da prática. O dízimo ele não foi criado por Deus, não foi criado por ninguém. Ele aparece na Bíblia a partir do momento em que percebemos que o homem depende também materialmente de Deus. E ele se sente tão agradecido a Deus pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pela sua produção, pela sua prosperidade, pela sua vida. E assim, o dízimo nesse contexto do Antigo Testamento é o dízimo do agradecimento. É o agradecimento que o homem faz a Deus por alguma coisa que ele conseguiu, por alguma coisa que Deus lhe deu, que Deus lhe proporcionou. Então fica bem claro que não foi Deus e nem é a Bíblia que inventa o dízimo. A Bíblia apenas registra, ela documenta uma prática que já era constante, que já era corrente naqueles tempos antigos. Estamos falando de sociedades agrárias, rurais e de uma organização religiosa que começa a existir e, portanto, tem sua necessidade quanto à manutenção dos sacerdotes e da estrutura. Por exemplo, no Êxodo, quando Deus passa a Moisés aquele conjunto de leis, aí sim fica determinado que o dízimo, uma das finalidades, era justamente sustentar a tribo dos levitas, a tribo de homens que eram responsáveis exclusivamente pela espiritualidade do povo, pelos serviços a Deus, depois serviços ao templo. A Igreja Católica, ela institucionalizou o dízimo, essa cobrança, no Concílio de Macon, em 585, estabelecendo a quantia de 10% nas posses dos fiéis. Mas foi Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu essa prática. Conforme alargava seu império no século IX,
difundia a cobrança do dízimo nas regiões conquistadas. O dízimo ele está muito associado à manutenção do culto da casta sacerdotal. Isso era feito em espécie. Do ponto de vista sociológico, não há problema algum as religiões se organizarem todas dessa maneira. Agora é bom lembrar que à medida que as instituições religiosas foram ficando mais poderosas, maiores, sofisticadas, é que costuma ser feito o que costumava ser feito em espécie passa a ter um valor pecuniário. Os templos então passaram a ter uma espécie de cofres centrais destinados a sustentar o sistema religioso. As doações então eram feitas com o pagamento da 10ª parte daquilo que era obtido com a venda das mercadorias, com a venda dos produtos. A justificativa seguia a mesma. O dízimo era uma forma de agradecimento, era uma forma de demonstrar comprometimento com o sistema de adoração, de culto. Mostrava que a pessoa era fiel e que, portanto, estava inserida em toda aquela lógica religiosa da época. É preciso lembrar também que o cristianismo, a partir de Jesus Cristo, ele ressignificou essa prática. O que, em tese, deveria ser o principal argumento contra a leitura fundamentalista que alguns grupos religiosos fazem do Antigo Testamento, em síntese, o que era barganha, o que era troca, passou a ser visto como agradecimento e como sinal de participação, sinal de pertença a uma comunidade eclesial, a uma igreja, a uma paróquia. E aquilo que antes era motivado pelo temor a Deus, com o receio de um castigo divino, no Novo Testamento, a lei do temor é substituída pela lei do amor. E o homem, então, passa a oferecer o seu dízimo por amor a Deus, por amor à igreja, por amor ao reino de Deus. Então, aí a gente já vê duas coisas importantes no dízimo. A questão do agradecimento a Deus por tudo que temos, tudo que somos, e a questão do amor a Deus, do amor à igreja e do amor também à nossa comunidade. No Evangelho de Mateus, por exemplo, há uma passagem sobre isso. No capítulo 23, Jesus critica aqueles que pagavam o dízimo religiosamente, mas deixavam de lado a prática da justiça e da misericórdia. Essa atualização também deixou a questão dos tais 10% muito menos precisa e muito mais fluida. Na segunda carta que Paulo envia aos Coríntios, e vai lembrar que o apóstolo se preocupou muito em criar as regras para embasar aquelas primeiras comunidades cristãs. Ele conclamou que cada um desse conforme o impulso do seu coração, sem tristeza e sem constrangimento. Então, esse passa a ser um princípio daqueles primeiros cristãos. Os apóstolos, eles nunca pediam explicitamente, muito menos eles arbitravam um valor para o dízimo. Os apóstolos, desde o começo, não pediam nada. Jesus sempre dizia: vocês vão viver do que os outros derem. Aceitem de bom coração aquilo que é oferecido. Então, o dízimo deve ser interpretado não como um cifrão, mas como uma forma de ajudar a igreja nas coisas que ela precisa. Deve ser expresso como um sinal de gratidão a Deus, como um sinal de amor a Deus e também à igreja. Há um simbolismo muito forte para os católicos com a ideia de que o dízimo não é só necessário para o sustento material da igreja, mas também para o crescimento espiritual do fiel, que se sente mais colaborador na sua comunidade e na obra de Deus no mundo, a evangelização e as obras de misericórdia. No Código de Direito Canônico, vigente, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II entre 1920 e 2005, em 1983, a contribuição financeira dos membros da Igreja está prevista no artigo 222. Os fiéis têm a obrigação de prover as necessidades da Igreja
de forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras do apostolado e da caridade, e para a honesta sustentação de seus ministros. É então o que diz aquele texto. Na história do dízimo, logo após o concílio de Macon, a igreja ficou cobrando aquele dízimo que foi estipulado lá no concílio. Com o tempo, os governos entraram na jogada. A igreja permitiu que os reis cobrassem o dízimo mediante o compromisso de expandir a fé cristã. Então, com a separação entre a igreja e o Estado, a partir do século XVIII, o dízimo voltou a ser um tributo exclusivamente religioso. Uma outra coisa muito interessante também em relação ao dízimo é a história dos 10%, que a gente já viu que na Igreja Católica, da mesma forma que é uma decisão pessoal, consciente de cada batizado, o valor com que ele vai contribuir também é uma decisão própria, uma decisão baseada na sua gratidão, no seu amor, na sua fé, nas suas condições também, iluminados pela palavra de Deus. Mas essa questão dos 10% vem daquela questão da mística envolvendo esse número. Foi usado então o sistema decimal porque é mais fácil dividir algo por 10 do que por 7, por exemplo. E interessante que nos países islâmicos, que também usam o sistema de dízimo, tem alguns ramos em que o dízimo é de 20%. Uma curiosidade a respeito do verbo dizimar, né? Esse verbo, que hoje é sinônimo de exterminar, surgiu com uma punição que havia no exército romano, em caso de insurreição das tropas, em caso de motim. O castigo era sanguinário e estatístico. Ele consistia em matar 1 em cada 10 soldados aleatoriamente, ou seja, se tivessem 10 soldados envolvidos num problema, num motim, um daqueles 10 seria, então, assassinado, seriam mortos, executados sumariamente, né? O dicionário costuma definir o dízimo de duas formas. Primeiro, como um tributo pago por fiéis às suas igrejas, e também como a 10ª parte, ou 10% de um total. Na tradição judaico-cristã, o pagamento dessas quantias remonta ao princípio da própria organização dos serviços religiosos. Lembrando que o dízimo não é pagamento, o dízimo não é devolução. O dízimo na Igreja Católica é a contribuição sistemática e periódica dos fiéis para o sustento da Igreja e para possibilitar que ela realize a sua missão de evangelização, de caridade também. Então, espero que com este vídeo você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o dízimo e que comece, se você ainda não for dizimista, a participar ativamente, contribuindo com o seu dízimo na sua comunidade, porque ele é muito importante para a manutenção e o crescimento da obra de Deus. Muito obrigado, não esqueça de dar seu like e partilhe esse vídeo. Ajude outras pessoas também a conhecerem um pouquinho mais sobre esta graça que existe na Igreja Católica. Grande abraço e até o próximo vídeo.